I don't care, minha filha, não quero saber da minha filha, não quero saber do meu marido. Eu fui egoísta, realmente. Eu tava no camp, começou a chover, do nada, um raio cai em cima de mim. Do nada. Do nada, sim, pra quem acha que é do nada. Mas foi, mais uma vez, Deus me transformando. Deus me colocando assim, peraí, filha, tem algo mais aqui que eu preciso de mudar. Na dor, eu descobri realmente quem eu sou. Na dor, eu me transformei. E eu pedia muito isso a Deus. Sejam bem-vindos. Começa agora o Plano Podcast. This is the podcast. Vir para a América em busca de um sonho, talvez o sonho americano ou o próprio sonho, mas se deparar com diversos obstáculos. E você muitas vezes não entende por que isso acontece. O corpo chega a parar. A notícia o pré-anúncio da morte chega a permear os seus dias. Mas Deus tinha um plano. Deus sempre tem um plano. E quando Deus não completa o plano dele, provavelmente você vai viver para ver a promessa dele se cumprir. E hoje, para bater esse papo aqui comigo, tem alguém muito especial. Uma mãe, uma mulher muito querida, uma amiga que eu admiro muito pela trajetória, tudo que ela enfrentou, coragem e força. E hoje eu vou falar com a Emily. Seja bem-vinda, Emily! Obrigada, Dani. Obrigada. Obrigada pelo convite. E eu acredito que você vai se surpreender muito, porque, como você disse, né? Você é amigo, me conhece há muito tempo, mas hoje eu acho que eu vou te surpreender com toda a minha história que hoje estou preparada para contar. Eu acho que a gente nunca teve um tempo de mesa, de bater um papo assim. Sim. E é tão importante isso, E né? essa oportunidade hoje, eu agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, e você por abrir esse espaço realmente para que eu possa me expressar. E eu acho que agora foi o momento certo para que isso acontecesse. Tenho tantas histórias, tantas coisas que me aconteceu não sei se eu já vou introduzir, mas nesses 24 anos aqui de América. 24 anos? 24 Uau! anos aqui de América, passei tantas coisas e eu acho que hoje, tenho certeza que hoje eu estou preparada. Então, assim, muito obrigada por ter aberto aqui o podcast, ter me convidado e eu poder me contar toda essa história. E eu acredito que vão ajudar muitas pessoas, mães, esposas, filhos, filhas, não só mulheres, mas homens também. Já começou me surpreendendo com esse tempo de América. Eu vou falar pra você que eu não sabia. E como eu falo, é muito importante a gente conhecer as pessoas, ter um tempo, Sim. compartilhar o tempo. A gente falou nos podcasts anteriores, eu me lembro do primeiro podcast com o Tyrone, que a gente ama compartilhar o tempo. Às vezes, fora da rotina ou dentro da rotina, quando a gente não tem tempo pra nada, a gente fala assim, deixa eu parar, deixa eu compartilhar, deixa eu contar minha história pra alguém. E eu acredito que nesse compartilhar de histórias da vida, a gente aprende muito, a gente amadurece mais do que se a gente tivesse, às vezes, fazendo um curso gigante. Sim. A gente tem um podcast para poder Sim. compartilhar. Isso é muito importante, porque eu acredito que a vida aqui na América, né? Eu falo muito a vida aqui na América por esse tanto de anos que eu vivo aqui. Então, assim, eu não me recordo tanto da vida no Brasil como adulto. Então, a vida aqui na América nos traz esse peso, às vezes, da gente não ter esse tempo para parar, né? Para ouvir, para conhecer realmente a história do outro. Às vezes, o outro também, no meu caso, né? Muitas das vezes eu falei, gente, peraí, é tanta coisa que eu tenho para falar, tanta coisa que eu tenho para compartilhar. Só que, será que é sobre mim? Deixa eu ouvir um pouco sobre o outro, deixa eu saber um Sim. pouco sobre o outro. E a gente acaba esquecendo de se compartilhar. Então, assim, isso é muito importante. A gente tá ali com esse tempo agora de mesa aqui, Que de legal. amizade, mas realmente de mesa para poder compartilhar isso. Que fera. A gente se aprender. Eu fico muito, assim, eu agradeço muito você vir, você disponibilizar o seu tempo. A gente tentou isso já há algum tempo e com certeza hoje o tempo propício, o tempo certo, Sim. nós vamos falar. Então, pra gente começar, deixa eu falar pra você que tá nos assistindo, não esqueça de dar o seu like e comentar também. Eu vou fazer o seguinte, não tá aqui comigo, mas no vídeo da Emily você consegue ver, aí atrás dela tem um livro que é o
que fazer com o tempo que nos resta. É o meu livro e eu quero dar um para você de presente, seja se você estiver no Brasil ou na América. Então você que está assistindo, você vai comentar a sua cidade, o seu estado, tá bom? E depois eu vou entrar em contato com você. E você vai comentar assim, ó, hashtag eu quero, tá bom? Você coloca eu quero que eu vou sortear e eu vou dar para você um livro de presente. Vamos lá então. E detalhe, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, porque quando você faz isso, o YouTube entende que você gostou desse conteúdo e provavelmente ele vai entregar para muito mais pessoas. E essa história de hoje, esse momento, ele vai marcar essa trajetória desse podcast. Eu tenho certeza que a Emily vai contar muitas boas histórias, inclusive as que eu não conheço. E o like não é só mesmo para o algoritmo, né? O like é quando a gente também entende que aquilo fez algo importante, né, para que nós, Sim. e aquilo a gente quer compartilhar com outras pessoas, porque não queremos só para nós as coisas boas, né? É bom quando a gente deixa filtrar para outras pessoas. Então dá o like aí, gente. Top demais. Ajuda aí. Emily, então fala para mim um pouquinho de quem era a Emily. Conta um pouquinho da sua história, da Emily antes de vir para América. Ok. Eu vou tentar evitar falar América, porque algumas pessoas se ofendem, sabe? Uhum. Eles se sentem sub-americanos, né? Mas vamos lá. Quando você planejou vir para os Estados Unidos, quem era a Emily no Brasil? Ok. No Brasil, eu era um adolescente. Igual quando eu falo assim, que não existe... eu não tenho muita bagagem... Eu tenho bagagens no Brasil, mas eu não tenho muita bagagem, assim, de saber como é um casamento, filhos, casa, família. Como eu conheço várias pessoas, assim, como você, que já veio do Brasil, fez faculdade. Eu não tenho essa bagagem. Mas, assim... De onde você é do Brasil? Eu sou do Espírito Santo. Espírito Santo. Eu sou ok. de Mantenópolis, uma cidadezinha pequenininha do interior do Espírito Santo. Uhum. Eu nasci... a minha cidade não tinha hospital na época, então eu nasci em Minas, mas fui criada no Espírito Santo, porque o hospital mais próximo era em Minas. Meu nascimento foi um resgate. Sim, eu vou dar só uma pincelada para você conseguir entender quem é a Emily do Brasil. Meu nascimento foi... eu acredito que meus pais, né, vieram de um casamento meio conturbado, e o primeiro filho foi minha irmã. E aí a minha mãe pensou, a segunda filha, eu quero um menino, eu quero que venha um menino, um boy. Na época tinha ultrassom, tinha tudo, mas minha mãe se colocou no lugar de, não vou fazer ultrassom porque eu tenho certeza que vai ser um menino para... Acho que é muito cultural isso, né? Uhum. O filho homem é o filho que vai trazer autoridade, que vai ser o forte, vai estar com o marido onde foi. A menina é aquela menininha doce que vai estar ali. E a minha irmã era assim. E aí veio eu. Só fui descoberta que era uma menina no dia que eu nasci. Saí do hospital... Antigamente era muito comum Muito isso. louco isso, né? Saí do hospital com roupa de boy... E fui pra casa e, lógico, né? Hoje sou essa menina. Mas por que eu quero dizer isso, Dani? Porque nesse trajeto da minha vida, do nascimento até os 18 anos, que foi quando eu vivia no Brasil, eu vivi do meu nascimento até os 19 anos no Brasil, eu fui estimulada a minha vida toda a ser menino. Não no lado masculino, de gostar de menina, não. Mas, tipo, vai com seu pai jogar bola, vai com seu pai, interior, né, pra roça, montar cavalo, vai com seu pai, na época tinha isso, briga de galo, vai com seu pai. Então, eu ia com meu pai pra todos os lugares. E nisso me fez ser uma mulher forte, sem ser a mulher sensível. Então, hoje você me vê de batom, brinco, cabelo arrumado. Isso é coisa recente. Isso é coisas que eu fui descobrindo ao longo do tempo. Então, no Brasil, eu fui criada assim. E cresci sendo essa mulher forte, sendo o escudo para minha irmã, sendo o escudo para toda a família, assim, em vários outros aspectos. E aí eu não tenho, assim, como eu te falei, eu não tenho essa bagagem, mas fui mãe no Brasil. E isso é uma outra... Aí já é uma outra fase da minha vida. Fui mãe no Brasil, fui mãe solteira aos 19 anos. E meu filho tá lá, Joshua. Eu tenho um menino de 24 anos que vive no Brasil. O nome dele é Joshua.
Tenho 2 netos. Tenho o Isaac e o Noah, tenho uma nora. E é isso. E é isso. O Brasil me trouxe essa bagagem para até aqui. E aí você desenvolveu todas essas que chamamos de virtudes, porque você provavelmente gostava de ser forte e você teve então a coragem de vir morar nos Estados Unidos. Você decidiu vir morar nos Estados Unidos. Como que foi isso? Você tinha um plano? Não, eu não decidi vir para morar nos Estados Unidos. Eu sempre falo assim que eu fui deportada do Brasil para cá. Eu fui deportada do Brasil para cá. Porque não era um plano meu, não era um sonho. Eu tinha um sonho, um plano de casar, de ter minha família, de sair dali. Eu sempre tive, por eu ser criada a ser desenvolvida, resolver as coisas, ser forte, fazer tudo, eu sempre tive um plano de não viver na cidade, na minha cidade, que era muito pequena, interior. Eu queria crescer, queria desenvolver. No entanto, minha mãe, aos 12 anos, minha mãe teve câncer e eu fui para a capital, e eu com 12 anos. Minha irmã tinha 15, eu 12, eu fui pra capital ajudar minha mãe, cuidar da minha mãe, pegar telefone, Nunca tinha saído do interior, mas comprei Minha mãe comprou um celular pra mim na época e eu que cuidei da minha mãe no hospital, pegava ônibus, pegava táxi. Então, tipo, eu sempre fui resolvida nisso. Mas não tinha esse sonho, esse plano pra vir pros Estados Unidos. Só que como eu fui mãe solteira, por isso que bate, né? Meu filho tem 24 anos e tem 24 anos que eu tô aqui. Quando eu fui mãe solteira, a minha mãe, ela não meio que aceitou essa inferioridade de eu ser mãe solteira. Minha cidade pequena, interior, eu já era da igreja, sempre fui criada no evangelho. Eu tinha sido exortada da igreja na época, fazia parte do louvor. Quando eu engravidei, eu fui exortada da igreja, eu tive que ir para o banco. Então, isso tudo foi vergonhoso para minha família. Então, minha mãe pensou, melhor que você vá para longe. Saia daqui. Melhor que você vá para longe. Deixa que eu fico com seu filho e você vai para os Estados Unidos. E aí foi o que aconteceu comigo. Eu com 40 dias de parto, meu filho tinha 40 dias, deixei ele no Brasil e vim pra cá. Então, por isso que eu falo que eu fui deportada. Não era um sonho. Era um sonho. Eu já tinha meu filho, era um sonho de estar com ele, estar cuidando dele, criando ele. Mas eu, uma menina nova, nunca tinha saído de uma cidade pequena do interior. Pensava, meu Deus, dificuldade, meus pais separados, divorciados. Meus pais se divorciaram, eu tinha 12 anos. Então, assim, eu não tinha essa base de um homem que era meu pai para ajudar, para acolher, para abraçar. Meu pai não foi esse pai presente, ele foi o pai presente na minha vida até os 12 anos. E com os 12 anos que eu descobri tantas coisas que meu pai fez, que eu idealizava aquele homem, herói, lindo, maravilhoso. E aí eu pego meu pai, não sendo desse homem, então me decepcionei muito. Então, aos 12 anos, quando os meus pais se separaram, eu cortei todo o vínculo com meu pai. Eu não conversava mais com meu pai. Ele também cortou todo o vínculo com nós. Então, eu pensei, se eu for mãe eu não tenho o que fazer. Se minha mãe quer que eu vá, é como se eu estivesse tirando o meu espaço de comida, de boca dentro da minha casa para meu filho. Então, ok, mãe, eu vou. Não, mas de quem que assim. foi a ideia? Por que Dela. Dela ir pra vir pra América? Para os Estados Unidos? Pra vir pra cá. Porque... E por quê? Tinha alguém aqui? Eu tinha família aqui. Ok. Na época ela tinha 2 irmãos aqui, eu tinha família a parte do meu pai. Então eu tenho família aqui nos Estados Unidos, eu tenho tios. Hoje não tanto, porque já foram embora alguns, mas eu tenho uma tia, tenho tios, primos, tenho família aqui. Na época eu já tinha, então eu falei, então vamos para os Estados Unidos. Então vai para os Estados Unidos, porque lá também, hoje, Dani, eu penso muito assim, já passei um período da minha vida que eu meio que, meu Deus, por que minha mãe fez isso comigo? Mas hoje eu entendo que foi um grito de socorro dela. No sentido assim, uma cidade pequena, interior, eu não poderia trabalhar, não tinha trabalho lá. Então, como eu sobreviveria a isso? Mãe solteira, isso foi em 2000. Mãe solteira. Como uma pessoa, mãe solteira, vai conseguir nessa cidade pequena sobreviver? Então, tinha esse sonho da minha mãe americano, né, de viver fora do país, e já tinha família aqui, então vai
para você construir a sua vida, não foi por maldade dela, mas vai para você construir sua vida, você vai se estabilizar e depois o seu filho vai, aí você vai reconstruir fora. Não tinha esse sonho assim, tipo, vão para um outro estado, ou vão para a capital, ou vão para São Paulo. Não, vai para os Estados Unidos, porque também é aqui que tinha família para que me desse suporte para quando eu chegasse aqui. Uau, e você veio Yeah. pra cá e você trouxe seu filho. Não. Quantos meses ele tinha? Pela história... Eu vim pra cá e ele tinha 40 dias. Ah, meu Deus. Na época. Eu vim pra cá e assim, aí sim, quando eu saí, começou a criar esse sonho. Nossa, eu vou pra América, vou para os Estados Unidos, eu vou criar uma nova vida em outro país. Aí começou aquela idealização, né? O que é Estados Unidos? Ah, tá, é um país onde que não... Olha a minha ideia na época. É um país onde não tem fio elétrico. Porque eu criava, uma pessoa no interior pensava, não vai ter porte, né? Nossa, eu ouvi falar que não vai ter porte, não vai ter fio elétrico, não tem essas coisas. Na minha cabeça, não existia que não era um país que falava outra língua. Um parênteses, você bem que sabe que o americano também pensa a mesma coisa sobre o Brasil, né? Sério? Que lá não tem fio elétrico. Na verdade, acho que não tem nada, só é mato, mas continua, por favor. Eu não sabia disso. Enfim, aí eu falei, não, então vamos criar, né? Isso, dólar, vamos ganhar dólar, né? Nossa, minha vida vai ser... Porque, como eu te falei, eu tinha essa idealização antes de ser mãe solteira e antes de ter meu filho, eu tinha essa idealização de casar, de sair da minha cidade. Eu tinha sonhos no Brasil de fazer faculdade, eu tinha sonhos de fazer faculdade. Eu amava coisas de farmácia, então eu tinha sonhos de fazer faculdade de farmácia, de componentes, de fazer remédio. Então, assim, eu amava essas coisas. Eu tinha trabalhado um período, assim, tipo de experiência para uma farmácia na minha cidade. Então, assim, eu capsulava remédio e falava, meu Deus, mas eu não quero só botar aquele pozinho ali dentro e capsular. Eu quero fazer o pó. Então, assim, eu queria fazer aquela toda química e colocar. Então, eu queria ser farmacêutica. Então, eu tinha esse sonho. Então, quando eu me vi que eu não poderia mais realizar o sonho de fazer uma faculdade, porque eu teria que agora pensar em sustentar um filho, em criar e educar um filho. E aí eu não tinha ninguém que me desse essa estabilidade. Mãe solteira, pai da época do meu filho não assumiu a responsabilidade de pai. Também, eu não tinha o meu pai para me ajudar. E aí eu só me via nessa possibilidade de que minha mãe me mandasse para outro país e que eu conseguisse nesse outro país a realizar alguns sonhos que aí foram transformados. Sonho do quê? Sonho de uma casa própria. Aí eu fui criando esses sonhos que foram colocados através da minha mãe e que, lógico, que era um sonho que era muito válido para mim na época. Era uma casa própria, uma estabilidade financeira, para poder conseguir criar meu filho. Talvez foi o que aconteceu, conhecer outra pessoa, casar, ter uma família. Isso tudo foi criando em mim esse sonho. E aí cheguei eu aqui. Você foi se adaptando a novos planos. Você foi criando sonhando, teve novos sonhos. Mas quando você chegou aqui, realmente era tudo aquilo que você pensava? Não. Primeiro que eu vi que tinha porte, né? E fio. A primeira coisa. A segunda... Você veio pra qual cidade quando você chegou? Quando eu cheguei, eu já cheguei direto em Massachusetts. Ok. Minha tia morava e mora até hoje em Massachusetts. Eu cheguei e fui viver com ela. Ela é irmã da minha mãe, então eu cheguei e fui direto para Massachusetts. Só que lá eu fiquei só por 2 meses em Massachusetts e eu tinha parentes aqui em Connecticut, aqui em Danbury, na região, que era parentes da parte do meu pai, e que era uma prima que era até hoje, muito querida, minha vive aqui também até hoje, e que ela, na época, trabalhava no Dunkin' Donuts, e ela falou, vem pra cá, que eu vou te dar 40 horas de trabalho, e lá eu trabalhava como Vice Girl, eu trabalhava à noite. A Vice Girl é aquelas que tiram os pratos depois que as pessoas comem, leva pro dishwasher lavar. E aí, tipo, trabalhava muito pesado à noite, não tinha muito contato de falar inglês, porque eu só ia ali sem comunicar com ninguém, tirava os pratos, colocava lá pro dishwasher lavar e pronto. E pegava o lixo, jogava no dumpster, eram uns ratos desse tamanho que a gente encontrava no dumpster. Então, quando ela me falou, vem pra Connecticut, que aqui eu te dou 40 horas no Dunkin' Donuts, eu falei, uau, agora eu vou falar inglês, porque eu sabia o que era Dunkin' Donuts, né? Aí eu já tinha descoberto que... Uma outra curiosidade, que eu não sabia que aqui só falava inglês. Eu imaginava que
em qualquer lugar que você ia, falava todas as línguas do mundo. Sabia que o americano falava inglês, mas tipo, eu vou no Dunkin' Donuts, lá vai ter alguém que fala português. Lá vai ter alguém que fala espanhol. Vou no hospital, vai ter. E aí eu descobri que isso não era real. E aí eu descobri que eu tinha necessidade de aprender a falar a língua. E para mim falar a língua, eu teria que ter o quê? Eu teria que ter contato com o americano. Na época que eu cheguei aqui, Dani, eu não sei se você tem tantos anos assim, se você enfrentou isso, não existia canal brasileiro, não existia cable. A gente, para ver alguma notícia, era tipo, você tinha que alugar fitas, cassete. E aí, dependendo da notícia... Eu só ouvi histórias. Realmente, quando eu cheguei, já tava melhor. Já tava... já bem tava melhor. O mato já tinha tava mais GPS, baixo. já tinha GPS. Uau! Não, eu usei MapaQuest, eu já usei papel escrito, ó, vira direita, segunda esquerda, para poder encontrar algum endereço. Hoje a gente vive no paraíso, né? E aí eu vim pra Canérica e aí minha prima foi me buscar, eu vim pra cá e fui trabalhar às 40 horas no Dunkin' Donuts. E ali começou a minha jornada de Quanto tempo você ficou em inglês. Massachusetts, você falou? 2 meses. 2 meses, 2 ok. meses. Como é que foram esses 2 primeiros meses e depois os primeiros meses trabalhando no Dunkin' Donuts, lembrando que você tinha um filho pequeno? Dani, No Brasil, né? Isso. Nesses 2 primeiros meses, quando eu cheguei mesmo nos Estados Unidos, eu lembro assim, a minha despedida do meu filho no Brasil. O dia que eu levantei pra sair, pra vir pra cá. Eu peguei ele no berço, abracei, chorei e virei as costas e eu meio que selecionei o que eu queria lembrar. Eu não queria lembrar de tudo pra eu não sofrer o tempo todo. Uhum. Porque se eu lembrasse de tudo, eu iria estar chorando e sofrendo o tempo todo e eu não iria estar progredindo. Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, esses 2 primeiros meses foram muito difíceis, porque não é o que a gente quer, é o que a gente realmente vive, né? Então, eu estava vivendo um pós-parto ainda. Eu ainda estava vivendo um pós-ser mãe. E eu não sabia o que era ser mãe. E num país onde que hoje a gente pega um telefone e você liga no FaceTime, você pega uma foto, você vê a progressão. Hoje eu sei porque eu tenho netos no Brasil. Então, assim, eu vejo meu neto desde a barriga até qualquer hora eu ligo, falo, então eu crio essa conexão. E na época não tinha essa conexão. E aí era o meu medo do meu filho não saber mais quem era eu. Porque eu deixei um bebê no Brasil. Então, assim, meu tempo todo eu pensava, meu pai, o que eu vou fazer? Primeiro, eu já tinha na minha ideia, voltar não era opção. Voltar ao Brasil não era opção. A minha opção era tentar me estabilizar e ter ele comigo. Então, mas até quando eu iria demorar esse tempo para estabilizar? Como eu te falei, cheguei aqui, eu fui trabalhar. Primeiro trabalhei num restaurante, aí depois desse restaurante fui para outro, sempre fazendo Vice Girl e sim, sempre não tendo tanta estabilidade de um trabalho para que eu pudesse criar isso para poder trazê-lo para cá. E aí aquilo foi passando os dias e aí o sonho de trazer ele foi crescendo, mas o medo, será que vai dar certo, também foi crescendo junto. Eu era uma menina nova, eu tinha 20 anos na época, eu tinha acabado de sair de uma cidade pequena também, de interior. Eu não sabia quais são os obstáculos tão grandes que eu iria enfrentar real aqui, que hoje a gente vive aqui nos Estados Unidos. Eu vejo assim, até numa cidade pequena que é interior, não é tão interior. A evolução é tão grande que a gente não vive no interior, numa caixinha fechada. A gente vive com a vida crescendo, a progressão. E aí eu pensava, meu Deus, como eu vou trazer ele? E quando surgiu essa oportunidade de vir para a Canérica e trabalhar 40 horas, que eu não sei se você tinha isso, mas na época, todo mundo que falava com você, você tem 40 horas de trabalho. Agora eu tô bem. 40 horas já é meio que uma estabilidade ali. E Dunkin' Donuts, eu vou ser registrada no lugar, eu vou poder trabalhar mesmo. Não assim, daqui para esse restaurante, vou pular para o outro. Não, vai ser uma rede grande, onde que eu vou estar tendo meio que uma estabilidade. Então, assim, veio aquela esperança de volta. Agora eu vou conseguir vir para cá e criar essa estabilidade ali para poder trabalhar e realizar aquilo de trazer ele de volta e estar com ele comigo. Mas foi difícil. Quando você fala voltar não é opção, não era mais opção, você tinha que ficar.
Isso era o sentimento de querer provar algo pra sua mãe? De você falar assim, eu tenho que ficar pra provar pra ela? Ou significa outra coisa? Eu acho que, pelo esse período da minha vida que eu fui meio que criada para ser forte, em tudo na minha vida não existiu retrocesso. Eu não fui criada para ter retrocesso. Eu não fui criada para dar errado. Na minha cabeça, tipo, eu voltar, eu dei errado. Eu voltar não foi sucedido, bem sucedido aquilo que, ok, que a minha mãe projetou, mas que foi ela que deu o start, mas o sonho também depois foi criado pela minha cabeça. Então, eu voltar era como se eu tivesse perdido algo. Era como se eu não ganhei aquela luta, eu não ganhei a corrida e eu não aceitava ser perdedora. Então, eu não queria voltar. No entanto, eu até falava, se algo me acontecer... Eu sonhava, Dani. Eu sonhava que estar no Brasil, eu acordava com um pesadelo, suada, eu chorando. E isso, assim, nos 6 primeiros meses. Era sonhos, assim, não sei se você teve esses sonhos, não sei se todos têm esse sonho, mas eu sonhava, meu Deus, não quero, tá? Não quero ir embora. Eu A falava, Amanda falou a mesma coisa, eu com certeza já sonhei. eu sonhava e aquilo eu suava. Falei, não, eu olhava assim na janela. Ai, graças a Deus eu tô aqui, graças a Deus eu tô aqui. Eu olhava assim, graças a Deus eu tô aqui. Então, assim, quando acontecia algum episódio que poderia acontecer de eu voltar, eu falava, pro interior eu não vou. Eu fico Rio, São Paulo, capital. O interior eu não vou, porque eu não queria. Eu acho que era algo que eu não queria demonstrar a perda, a frustração também que talvez eu daria para minha mãe, ou a vergonha realmente para a cidade. Falei, nossa, ela foi e não deu certo, ela foi, não. Era algo realmente que eu queria provar. Isso pela forma que eu fui criada de não perder, de ser forte. Aqui vai dar certo, não vou errar. E aí, era esse meu maior medo de voltar, era esse. E você faria tudo de novo? Do mesmo jeito que você fez? Eu já respondi essa pergunta uma vez. A única coisa que eu não faria de novo era ser mãe solteira. Eu queria ter tido meu filho. Eu queria ter tido meu filho com o meu marido hoje. Mas eu faria tudo de novo. De voltar, de estar aqui. Olhando o contexto do que eu vivi, Dani, de que o meu filho, eu fui mãe solteira, essa foi a minha realidade, fui mãe solteira, tive que deixar meu filho, sim, eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo porque eu sei que hoje eu sou uma outra pessoa, eu tenho uma bagagem, assim, de ser forte, mas também ser frágil. Eu tenho uma bagagem de que eu posso acertar, mas tudo bem se eu errar. E isso me fez foi as pancadas desses 24 anos aqui, dessas frustrações, dos sonhos, né? Não todos os sonhos foram realizados, foram alguns frustrados, mas as frustrações de todos eles foram base de muito crescimento para mim. Então, assim, eu faria tudo de novo nesse contexto de crescimento, tanto para mim quanto até para o meu filho também. Eu faria. Entendi. Legal. E com certeza você passou muitas histórias aqui. Eu vejo que você é munida de histórias e eu quero já avançar para um contexto que vai nos preparar para o próximo assunto, próximo bloco. E o que mais me chamou a atenção da gente poder bater esse papo hoje foi as experiências que você viveu aqui nos Estados Unidos na sua saúde. Muita coisa você passou por esses últimos anos e, como eu dei a introdução, falei sobre a questão da morte e realmente a morte rodeou você. Eu acredito que você deve ter muito mais para falar sobre isso. E se você quiser contar mais alguma experiência, porque agora a gente vai dar um passo longo, a gente vai sair lá de 24 ou 23 anos atrás e a gente vai vir até aos últimos anos, que eu acredito que 2, 3 anos foi que algumas coisas aconteceram. Se você lembrar de alguma história, precisar voltar, você volta. Mas a minha pergunta para você é, em que momento da sua vida nos Estados Unidos surgiram os seus problemas de saúde? Então, há 2 anos atrás, não, 3 anos atrás, eu passei por um período, na verdade não foi nem 3 anos, 2017 foi quando eu perdi minha mãe. Mas em 2014 eu me descobri obesa. Descobri o que quer dizer assim, eu era obesa, mas 2014. 2014. Okay. Eu era obesa, mas eu não me enxergava obesa.
Eu era feliz. Não tem aquela gordinha feliz? Eu era feliz, nada me impedia de fazer nada. Eu vestia qualquer tipo de roupa. Isso minha filha na época, a Rebeca, tem 6 anos, tinha 6 anos de idade. E eu lembro que a gente, agora, até próximo período disso, na verdade foi em novembro de 2013, na semana do Thanksgiving, ela falou pra mim assim, escolhendo uma roupa pra festa de Thanksgiving, ela falou pra mim, e eu com frustração naquele dia de não conseguir aquela roupa que eu queria, ela falou pra mim e falou assim, mãe, por que que você é gordinha? Por que que você não é magrinha assim como a Miss Moy? Miss Moy era a professora dela na época, uma chinesinha. Chinesinha, né? Eu Sim. nunca vi um chinesinho, a não ser aqueles meio lutadores de raro sumô, mesmo. né? Então, assim, por que que você não é magrinha que nem tia Marjorie, que é minha irmã? Que a minha irmã é aquela que come 5 pães e nunca engorda. E aí eu falava, uau, por quê, né? E aquilo me deu aquele clique de que eu olhei no espelho e falei, eu sou gorda, eu sou obesa, isso não é saudável. Por que que eu não sou? E a resposta que eu dei pra ela é porque eu como muito. E aí, você acha que dali eu mudei? Não. E aí foi quando, em fevereiro de 2014, que eu tomei a decisão. Falei, não, eu vou fazer algo pra mim. Eu vou fazer algo que eu possa fazer pra cuidar da minha saúde e eu emagrecer. Foi quando eu comecei a reeducação alimentar. E aí eu vivi aquele E uma coisa, processo. desculpa te cortar, uma coisa que eu sempre reparei em você, você é muito determinado. Quando você quer uma coisa. Acabou. E foi legal você dar o contexto do início, da força, da coragem, da vontade de lutar, porque você realmente sempre demonstrou essa determinação. Quando eu quero uma coisa, eu foco tanto naquilo que eu vou com todos os. Isso é bom e isso é ruim. Uhum. Porque eu vou com todas as minhas forças, com todos os meus recursos para que aquilo aconteça. Então, assim, eu lembro que eu demorei. Novembro para fevereiro foi um bom período para eu tomar a decisão. E eu lembro que no dia, foi um dia, eu ali vendo televisão e tudo, já tinha passado o dia inteiro comendo bastante no inverno. E aí eu peguei um prato de, acho que deve ser, olhar no meu Instagram lá atrás, vai achar. Eu peguei um prato de peito de frango e um pouquinho de salada e falei, nunca é tarde para começar. E ali eu comecei uma reeducação alimentar. Isso em 2014. Fevereiro de 2014. Comecei uma reeducação alimentar. Dani, eu subi na balança e eu vi que eu tinha no mínimo, que perder 100 libras. Dá aproximadamente uns 50 quilos, né? Uhum. E aí eu lembro que eu comentei com uma amiga minha na época, ela falou assim, uau, é muito. E eu falei, não, é muito, mas ok. Se fulano... Aí eu comecei a seguir pessoas, na época, em rede social, e eu via que pessoas que tinham conseguido 30 quilos, 40 quilos, 80 quilos, ok, alguns com bariátrica, outros que não. Eu falei, se aquelas pessoas conseguiram, qual que é a diferença deles pra mim? Nenhuma. Se eles têm, eu também vou conseguir. O que que eles fizeram? É pra mim ficar sem comer? Ok, então eu vou ficar sem comer, que eu já descobri que o que me fez engordar é comer, então é só eu parar de comer. E eu comecei, Dani, mas foi difícil. Os 6 primeiros meses eu não sentava na mesa com ninguém. Eu literalmente, eu fazia, nem comida eu fazia. Eu virei pro meu marido e falei, se vira pra você e pra Rebeca, que eu vou cozinhar meus ovos, a minha salada e vou me trancar dentro do quarto. Dani, eu me tranquei. Literalmente. Não tem o viciado que não pode ver a droga ou o álcool, Aham. ele tem que se afastar. Eu tive que me afastar da comida. E ali foram os 6 primeiros meses, assim, terríveis, que eu chorava, que eu dava murro no travesseiro dentro do quarto, porque eu queria sentir o cheiro da comida, eu queria ir lá pra fora, eu falava, mas eu vou conseguir, eu não vou desistir. Eu ia pra academia, às vezes na hora que o Ricardo ia comer, mas a Rebeca, eu ia pra academia, e pra mim não ver, eu falava com ele, ó, tô chegando em casa, tira todo o cheiro, acende vela pra tirar aquele cheiro, e que eu tô chegando, pra eu não sofrer tanto como eu sofri nos 6 primeiros meses. E aí, depois, eu comecei a ver, não, peraí, eu preciso também de começar a treinar, de ir pra academia, de fazer algum tipo direto para um corpo mais saudável, Uhum. mas treinar mesmo, musculação. Não ia, que eu ia pra academia fazer esteira, ou eu ia pra academia pra fazer, tinha umas aulas de bar pump que eu ia fazer, mas não tinha um personal, alguém que me levava a isso. E aí, 6 meses depois, eu já tinha perdido, acho que 30
umas 30 libras nessa época, 6 meses depois, eu vi e falei, sou capaz. E aí eu comecei a procurar uma pessoa para me ajudar. E aí foi aonde que eu me afundei. Na época eu não achava que eu iria me afundar, mas eu me afundei no sentido assim que eu larguei tudo. Eu só vivia do trabalho. Na época eu já não estava mais trabalhando no Dunkin' Donuts, eu tinha minhas próprias casas, então eu estava limpando casa. Então eu só trabalhava e ia para academia. Eu não via minha família, eu não via meus amigos, eu quase não ia à igreja. Eu era só isso, trabalhar e ir para academia. E aí fui atrás do corpo perfeito, descobri que eu era capaz, isso foi muito forte, me deu muita força de que saber que se ela conseguiu, eu também consegui, eu tinha conseguido. Um ano depois, eu já tinha perdido os 100 pounds, as 100 libras que eu precisava, que eu queria. Comecei a treinar, só que aí foi desmoronando tudo ali, que eu comecei a perceber que eu não tinha mais minha família. Uma coisa que eu, lá atrás, há 24 anos no Brasil, quando você perguntou se eu tinha sonhos, meu sonho era ter uma família, casar e ter filhos e tudo, e que eu tinha construído isso aqui, que eu já tinha encontrado o Ricardo, que eu já tinha construído uma família, tinha tido minha filha, o Joshua já tinha vindo aos Estados Unidos para me visitar, ele não ficou aqui na época, mas ele veio quando eu estava grávida da Rebeca, ficou algum período aqui, e aí depois ele voltou para o Brasil. E aí eu vi que eu tava, por egoísmo, só focando em mim, tava perdendo tudo isso. Mas, mesmo assim, eu continuei em busca desse corpo perfeito que eu queria na época. Por isso que eu falei que o foco, né, a determinação é tão bom, mas ele leva tanto pro ruim quanto pro bom. Nem sempre ele vai te levar pro caminho certo, pro caminho bom. Ele também vai te levar pro caminho errado. E nesse lugar aí de corpo, de saudável, de saúde, eu tava com o meu corpo saudável, mas eu tava com a minha mente totalmente destruída, porque eu tava simplesmente pensando no meu corpo. Eu meio assim, eu postava tudo que eu comia, eu postava todas as vezes que eu ia pra rede social, que eu ia pra academia, aquilo crescia o meu ego, as pessoas falavam, eu queria ter essa força que você tem, eu falava, que saco, povo egoísta, quer tomar minha força, olha a minha ideia. Não pensando assim, não, isso aí é capaz pra você pode não dava esse estímulo para as pessoas. Eu pensava ao contrário. Mas eu gostava de me aparecer, eu gostava de me expor ali na rede social, que eu estava crescendo, que eu estava indo. E eu entrei Na época, eu perdi... isso foi num período, assim, de 3 anos, de 2014 a 2017. Eu perdi 130 pounds, entrei num corpo de bodybuilding, depois eu posso te mandar umas fotos até para você, talvez... querer colocar, entrei no corpo mesmo de bodybuilding, treinava bodybuilding, fazia um cardio de manhã, ia pro trabalho, voltava do trabalho, ia pra academia. Ficou obcecada. Muito. A minha frase era, eu sou rato de academia. Essa era a minha frase. E como é que conciliava o trabalho com essa determinação, com esse tempo? Porque aqui a gente quase não tem tempo, é o que pelo menos a gente fala. É que aí que entrava, eu não tinha, eu substituí a minha família pela academia. Então, Uau. eu saía de manhã, eu acordava, fazia um cardio, eu acordava de madrugada, fazia um cardio de 40 minutos. Cardio é ficar na esteira ou na bicicleta. Então, eu tinha uma bicicleta, fazia cardio ali de 40 minutos. Saía ali do cardio, às vezes eu nem tomava banho, ia fazer 2 casas, 3 casas, limpando casas. E aí eu ligava pro meu marido e falava, se vira, chega, você tem que pegar a Rebeca, não tem o que fazer, eu tenho que ir pra academia. Aí brigava, era um estresse, ele aceitava e eu brigava com ele, tem que vir pegar ela, encontrava com ele no Whole Foods, ele pegava a Rebeca, levava pro balé e eu partia, eu não treinava aqui, eu treinava em Mount Vernon, então eu treinava em Nova York, então era longe, você sabe. A 1 hora de distância, eu morei lá, eu sei. E com tráfego dava até um pouco mais na época, porque eu saía daqui, era o quê? 4 da tarde? Uau. Então era tráfego. E aí eu treinava, ia pra lá, treinava lá pesado, fazia outro cardio lá, pegava o carro e voltava pra casa, chegava em casa já, com o marido dormindo, a filha dormindo. Então, quer dizer, hoje eu enxergo isso. Mas na época,
I don't care, minha filha, não quero saber da minha filha, não quero saber do meu marido. Eu fui egoísta, realmente. Então, eu troquei eles pela academia, pelo corpo, por mim, por olhar só eu. E aí, aquilo foi virando uma bola de neve. Então, assim, o meu start de voltar atrás, igual você falou, não era opção voltar para o Brasil, né? Que eu falei que não era realmente opção, porque eu não queria perder. Mas também não era opção eu parar, mas eu não sabia conciliar. Eu vi que tinha algo de errado, assim, de que a minha filha estava indo para a festa de aniversário e eu não levava. Era um amigo que levava, porque o Ricardo se arrumava alguém para levar. Era ir para casas de amigos, reunião de família, que eu não ia, porque eu tinha que ir para academia. Era assim, ao ponto de que eu querer comemorar meu aniversário na academia. Eu não comemorava meu aniversário com amigos, com as pessoas, eu comemorava na academia. E aí, o start me deu foi quando minha mãe morreu, em 2017. Por isso que teve esse período. Minha mãe morreu minha mãe morreu em 2017, dia 3 de julho de 2017. E nesse período, aí eu tenho que voltar um pouco lá atrás. Nesse período, o visto do meu filho tinha expirado. O visto do Joshua tinha expirado e ele não conseguia vir aqui mais, passear, me ver e vir aqui. Quando ele veio, eu conheci o Joshua de volta, ele tinha 4 para 5 anos. Então você já viu seu filho? Vi. Ele veio pra cá, Pessoalmente. ele tinha 4, ele ia fazer 5 anos quando ele veio pra cá. E na época, Dani, que era uma época muito difícil, isso hoje eu falo sem choro, sem culpa, porque hoje eu falo realmente curada de tudo aquilo. Na época que eu estava aqui, que eu não tinha visto o Joshua, eu não tinha acesso à foto, eu não sabia como era o Joshua, eu não sabia o rosto do Joshua. Eu lembro que a gente comprava cartão para falar no telefone, e como que você fala com o bebê? Como que você fala com a criança? Ele não fala no telefone. Você não vê, então você não ouvia a voz, eu não sabia nada dele. E aí eu lembro que um pouco antes dele vir, eu falei pra minha mãe assim, um pouco antes assim, tipo uns 2 anos antes dele vir, eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu preciso manda uma carta pra mim. E a minha mãe mandou uma carta, na verdade ela mandou só uma foto pra mim. Na época existia essas crianças, tudo tirava foto com um bichinho da Parmalat, você lembra? De leão, Lembro. jacaré, não sei o quê. E aí ele tirou uma foto junto com meu sobrinho. Então tava os dois na foto, um de jacaré um de macaco e o outro de leão. E aí eu recebi essa foto. E na foto não tava descrevendo quem era quem. E aí é a primeira vez que eu vi o rosto do Josh depois que eu deixei ele com 40 dias. Quando eu peguei aquela foto, saí chorando, fui pro orelhão, peguei o cartão, fui pro orelhão, ligar pra minha mãe e falei, mãe, que coisa mais linda! Esse leãozinho. Minha mãe, não, minha filha, seu filho é um macaquinho. Ô, Dani, aquilo assim foi meu chão, que eu vi que a realidade que eu tava vivendo era essa, de não saber que era meu filho mesmo. Então, assim, quando ele teve aqui, que eu conheci ele, eu não sabia se eu tava com saudade da minha mãe ou quem falaria mais forte, a filha ou a mãe? Eu com saudade da minha mãe ou eu a reencontrar um filho que eu deixei? Então, quando eu fui no aeroporto buscar os dois, eu lembro que eu fui com um buquê de flor pra minha mãe e um balão pra ele. E aí tava eu e o Ricardo lá, no aeroporto, pra esperar, pra receber os dois. E eu ficava assim, meu Deus, quem que eu vou abraçar primeiro? Lógico que o instinto materno falou, né? Então, na hora que os dois desbancou dali, eu lembro até hoje a imagem dele sentado em cima daqueles carrinhos onde coloca as malas, ele sentado em cima, eu larguei balão para um lado, balão voou, joguei flor para o outro, corri, agarrei meu filho e fiquei com ele. Só que aí eu descobri que aquele meu maior medo que eu tinha na época, que era ele não saber quem era ele não saber quem era eu. Ele não sabia quem era eu. Ele não tinha foto minha. Assim, ele via fotos que tinha ficado no Brasil, mas ele não tinha aquele contato, que ele chamava minha mãe de mãe. E aí aqui ele foi aprender que tem a mãe, que era minha mãe, que cuidou, que educou, que estava ensinando ele até aquela certa idade, e tinha a mãe da América. Aqui que ele aprendeu isso. Que ele me chamava de Emily. E aí aqui ele aprendeu a me chamar de mãe de América, que eu fui ensinando ele. Então, assim, quando ele voltou pro Brasil,
foi um período, assim, muito difícil pra mim de novo, que foi a segunda perda que eu tive dele. Infelizmente, ele teve que voltar pro Brasil. Eu grávida da Rebeca, eu casada, eu não sabia como seria uma vida aqui. Minha mãe falou, filha, a melhor opção é ele voltar comigo, depois que a Rebeca nascer, eu trago ele de volta pra você e a gente fica aqui. Porque ele não vai conseguir viver sem eu, minha mãe falando. Então, eu fico aqui com ele. E aí, ela voltou pro Brasil, N outras coisas aconteceram, meu irmão teve acidente de carro, minha mãe não pôde voltar com o Josh, o visto do Josh expirou, então eu passei um período muito grande da minha vida tentando renovar o visto do Josh, foi muitas frustrações, nossa, Dani, muitas frustrações, muitos vistos negados, e eu chorava, e eu clamava, e eu revoltava contra Deus. Eu falava, por que comigo? Por que todas as mães conseguem e eu não? Por que comigo? E aí, em 2017, quando a minha mãe faleceu e meu filho ficou no Brasil com 15 anos, e a minha mãe faleceu assim, ela faleceu no dia 3 de julho, no dia 6 de julho estava marcado para que ela fosse no consulado tentar de novo o visto dele, para que no dia 10 de julho ela já estava com a passagem comprada para vir para cá, trazer meu sobrinho e traria o Josh se ele pegasse o visto de volta. E aí aconteceu que minha mãe morreu no dia 3, não antes disso. E foi difícil. Foi difícil para mim viver o luto. E aí o que me tirou daquele lugar ali de que o meu corpo não valeria mais a pena é que a minha mãe morreu de diabetes e morreu comendo. E ela falava para mim, minha filha, para que tanta exposição? Para que se expor tanto? Para que mostrar tanto? Para que você falar tanto para as pessoas, fazer isso, mostrar seu corpo, botar a foto de antes e depois? Falava, mãe, se eu puder ajudar uma pessoa, tava bom. Mas aquilo foi tão baque para mim de eu ver que meu filho ficou sozinho aos 15 anos no Brasil. Minha mãe faleceu de diabetes, ela deu uma parada cardiorrespiratória e faleceu praticamente comigo no telefone. E dias antes de vir para cá, e eu tendo tudo que eu sempre sonhei, que é uma família, marido, filho, eu largando tudo isso, querendo o meu filho do Brasil, mas larguei tudo isso que eu já tinha aqui para um ego, para mim. Eu larguei tudo, abandonei tudo. Abandonei academia, eu continuei a dieta, assim, mas abandonei academia, abandonei personal, abandonei coach, todo mundo que tinha a equipe que trabalhava comigo, abandonei todo mundo, não ia mais para Nova York treinar, ficava aqui. E eu comecei a voltar para dentro de mim ali. Só que eu não tinha a maturidade que eu tinha hoje, porque é aquilo, é o extremo, né? Ou eu faço tudo ou não faço nada. Eu não encontrava um meio termo para aquilo, porque eu também não tinha essa preparação para encontrar esse meio termo. Mas foi difícil. Mas eu consegui entender que o que eu mais queria, o que era mais importante para mim na época, era a minha família. Então, era a minha família que eu queria voltar a ter de volta. Eu precisava resgatar essa comunhão com a minha filha de volta, com meu marido, sentar à mesa com eles. Porque antes eu não sentava à mesa porque eu estava fugindo da comida, no período ali do início dos 6 meses. Depois eu não sentava à mesa porque eu estava fugindo deles para ir atrás de um corpo de ego. Não era mais saúde, era um corpo ego. E aí, você me perguntando, aonde que surgiu as doenças? Aí. Ali começou as doenças emocionais, as doenças na alma. Você acredita que esses desenvolvimentos nas suas emoções, você perdeu sua mãe em 2017, recentemente você perdeu seu irmão também? Sim, meu irmão foi na pandemia. Na pandemia? Foi na pandemia. Né? E você passou por problemas similares com um acidente vascular. Sim. Aqui chama stroke. Stroke. É o stroke. E você acredita que todo esse desencadear, toda essa vida, estilo de vida que você levou, foi o que levou você a ter esses problemas que você enfrentou? Dani, eu acho, eu não tenho 100%, não, 100% de certeza sim, tenho. Não foi a física, a saúde física, mas foi sim a dor que eu sentia na alma e a minha saúde espiritual. Eu acho que foi um resgate, na verdade, essa é a palavra, um resgate que na dor eu descobri realmente quem eu sou.
na dor, eu me transformei. E eu pedia muito isso a Deus. Quando eu não sabia mais como resgatar minha família, meu filho estava no Brasil e eu não conseguia trazer ele para cá, eu não sabia o que fazer, tantos vistos negados, depois que minha mãe morreu também, eu tentava os vistos e não conseguia trazer ele, sabia assim, meu Deus, como eu vou fazer? Eu fiquei doente na alma, de me revoltar contra Deus e de não saber o que eu fazer, eu teria que voltar? Como eu falei lá atrás, voltar não era uma opção para mim, voltar para o Brasil. Eu não conseguiria trazer ele. Então, assim, eu literalmente, eu sempre falo isso, eu sempre tenho que buscar de volta a mim dentro do quarto. Então, quando eu fui para dentro do quarto, para eu me desintoxicar da comida e aprender que eu sou capaz de fechar minha boca e conseguir emagrecer, da mesma forma, eu me afastei de todo mundo e fui para dentro do quarto e eu clamava a Deus: Senhor, me transforma, faz o que tem que ser feito dentro de mim. Mas me transforma. Eu não quero ser só uma simples mãe. Eu não quero ser só um ser humano na Terra. Eu quero ser alguém que faça algo de diferente. Mas esse algo de diferente tem que começar de mim. Então, me transforma. O que tem que ser mudado em mim? E aí eu comecei a descobrir coisas que eu não via na época. Todos, acho que não todos, mas a maioria das pessoas em minha volta via isso, mas muitos deles não tinham coragem de falar. Por essa capa que eu fui criada para ser homem, para ser forte, eu não tinha minha identidade formada de que realmente quem era eu. Eu queria ter as características de Cristo, eu queria viver como o Senhor me chamou para viver, a esposa que Deus me chamou para ser, mas eu não tinha força para isso pelo núcleo do que eu fui criado, da forma que eu fui criado. Então, eu não tinha uma base para isso. O que eu quero dizer com isso? Eu era arrogante. Era uma coisa muito difícil para eu aceitar. Eu era arrogante. Eu era uma pessoa muito arrogante com meu marido. Ele não era autoridade dentro da minha casa. E isso eu fui descobrindo ali. Eu dentro do quarto de volta, com o joelho no chão, com a boca no pó, buscando não ler mais a Bíblia, mas buscando estudar realmente a Bíblia. Se eu quero ter a característica de Cristo, eu tenho que conhecer quais são elas. E aí eu fui buscando quais são essas características que Cristo tinha. Por que que Deus fez a mulher? Por que que Deus fez o homem? Por que que eu sou diferente? Por que que eu não tenho? Eu lembro quando eu engravidei da Rebeca, eu tinha muito forte coisas que eu queria, mas eu não sabia qual caminho eu seguir. Então eu lembro quando eu engravidei da Rebeca e eu descobri que a Rebeca era uma menina, eu falava, eu quero que ela seja uma menina meu oposto. Aí você me pergunta, por que o seu oposto? Eu quero que ela seja uma menina doce. Eu quero que ela seja uma menina que gosta de ser menina, gosta de botar vestido, gosta de botar um brinco. Então, assim, a Rebeca também foi ali o início do meu resgate. Então, quando a Rebeca nasceu, eu orei tanto a Deus na minha barriga, que eu falava assim, tudo que eu pedi a Deus, ele me respondeu. Eu quero a menina do cabelinho cacheado, mas não igual do pai, porque o do pai, Senhor, Ricardo, me perdoa, mas do pai é muito enroladinho. Mas eu quero um cabelinho enrolado, não quero um cabelinho liso, que nem o meu, que é difícil de cuidar. Deus me deu a menina assim. Eu quero uma menina doce, carinhosa, uma menina com um jeito de menina, e Deus me fez assim. A Rebeca é uma menina com jeito de menina. E aí a Rebeca foi crescendo e foi me trazendo esse jeito de, mãe, usa um brinco, mãe. E aí eu não tenho tempo para isso. Então, assim, tudo isso foi da forma que eu fui criada lá atrás. De ser bruta, mas eu queria o oposto para ela. Tipo aquilo, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Era essa a minha frase. E aí eu estimulava ela ao contrário do que eu fui estimulada. Mas eu não sabia me estimular. Então foi ali, no meu reencontro de volta às minhas origens, de quem era realmente o meu pai, quem me criou, quais são as características do meu pai, que eu fui buscando e eu fui descobrindo coisas que eu não queria descobrir, como eu era. Porque para mim mudar quem eu sou, eu tenho que saber quem eu tô agora, como eu estou agora. E aí eu fui descobrindo que eu era uma pessoa arrogante, que eu era uma pessoa grossa, estúpida, gritava com todo mundo. Eu era uma pessoa falsa. Eu não era aquela pessoa que olhava olho no olho e falava e vivia realmente o que eu falava. Era aquilo, né? A frase, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E aí eu tive que viver o retrocesso. Eu lembro que um dia... E quando você descobriu isso? Antes ou depois do stroke?
Antes, um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Então você já estava tentando Naquele se redimir processo. com você mesmo, com a vida. Naquele processo. Eu lembro que uma vez a gente estava num acampamento com amigos e eu tinha um cachorrinho que faleceu tem um tempo. E esse cachorro não podia comer qualquer coisa que caísse, né? Então a gente estava numa mesa, igual eu tô aqui com você, eu do lado de cá, cortando umas coisas, e meu marido desse lado aí com os amigos assando uma carne. E aí, nisso, trouxeram a carne aqui, a carne caiu, um pedaço de carne caiu no chão. Se caiu no chão, eu dei um chute e virei pro Ricardo e falei, pega aí! Eu era desse jeito. As pessoas falavam... Bruta! Nossa! Muito! Então, assim, se você é bruta, mulher, se você é bruta hoje, se você acha que não tem jeito pra você, tem sim. Porque se teve pra mim, meu filho, vai ter pra você também. Porque foi difícil. E eu era assim, Dani, as pessoas falavam as coisas assim, não precisa falar com o Ricardo, não, pode falar com a Amy, porque quem decide era ela. E eu achava o máximo. Eu falava assim, eu vou trabalhar, vou abrir uma loja, igual você sabe, que eu tinha uma loja na Amazon, vou abrir uma loja na Amazon, Ricardo, vou abrir uma loja, olha a minha frase, Dani, vou abrir uma loja na Amazon, vou ganhar tanto dinheiro que você vai comer aqui na minha mão. Isso era prazeroso pra mim, era a forma que eu fui criada. E sem eu me descobrir. Então, assim, quando eu fui pra dentro do quarto, que eu fui entendendo isso, eu fui conseguindo descobrir, eu comecei a pedir a Deus, assim, que eu conseguisse me enxergar, assim. E nesse dia que eu joguei essa carne e que eu fiz essa maldade com ele, teve um amigo nosso, um casal de amigo nosso... Santo Ricardo, por falar nisso, né? Santo Ricardo, assim, Ricardo é o meu Boaz. O Ricardo é o meu Boaz. Gente boa. Então, assim, quando esse casal chegou pra mim, eu perguntei pra mulher, falei assim, que eu tava essa autodescoberta de saber quem eu estava sendo, pra quem eu realmente nasci pra ser. Então, eu tinha poucas pessoas que eu dividia isso. E essas poucas pessoas eram essa amiga minha. Então, eu cheguei pra ela e falei com ela assim, como que você acha que foi esse final de semana, que era o acampamento? Como que foi a minha atitude? Como que você acha que eu fui? Eu fui legal? Ela, não. Você fez isso, 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 isso. São poucas pessoas que eu aceitava. Uhum. Porque a primeira pessoa que eu aceitei foi o Ricardo. Que eu, de verdade, quando eu comecei a descobrir ali que Deus começou a falar quem sou eu, que eu estava naquela condição, eu me coloquei no lugar de sentar com o Ricardo de olho no olho e falar pra ele, você se sente amado por mim? Porque é diferente, Dani, você amar o outro e você fazer com que o outro se sente amado. Porque é tão bonito você falar, eu te amo, é tão bonito você falar, eu gosto de você, mas você ferir aquela pessoa. Agora, você perguntar pro outro se você se sente amado, isso não é só com casal, não é só marido e mulher, é as pessoas, você se sente amado por mim? E aí eu sentei com ele assim, igual eu tô aqui com você, de olho no olho, falando pra ele, eu preciso mudar. Tem algo em mim que precisa ser mudado e eu não sei o quê. E eu sei que você, me olhando de fora, você consegue me ajudar. Então eu quero saber de você. Você se sente amado por mim? Você se sente respeitado por mim? E eu fui obrigada a ouvir, não. Eu fui obrigada a ouvir e isso para mim foi importante. Ele jogar essas cartas na mesa para mim. Que eu precisava ser diferente. E com muito amor, que igual você falou, né? Santo Ricardo, porque realmente o Ricardo sempre foi com muito amor. Ele foi falando e foi falando comigo que eu precisava, o que realmente nem me incomodava. Ele tinha um potencial muito grande para ser transformado. Só que ele não entendia de como foi feita toda essa construção ao longo da minha vida. E aí eu tive que também me expor toda essa construção. E aí, juntos, nós dois começamos a criar essa conexão. Então, essa amiga minha, nesse final de semana que eu também me abria para ela falou para mim, não, você fez isso, 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 isso. Que estúpida que você foi, Emily, naquele dia de chutar uma carne. Chutar. Pega aí! Pega, pega! A minha santa inocência era tipo assim, pega logo antes que o cachorro come. Mas pra minha grande ignorância, arrogância, de querendo só ter o poder, de querer ser melhor do que o Ricardo, melhor do que o meu marido, era de autoridade. Pega logo! Então foi assim que foi saído as palavras e o tom das palavras. Então, assim, aí ela até falou, meu marido ficou com vergonha da sua atitude. Meu marido queria, assim... Ele ficou com raiva de você. Ele não aceitou isso.
E aí, um dia, aí eu também fui até ele, fui conversar com ele, com esse marido dela, nós dois em casal, e também tinha segurança naquele casal, tenho segurança, na verdade, com aquele casal, e vou até deixar aqui, que é a Gina e o Mião, são pessoas que me ajudou muito também nesse processo. Eu me expus tudo pra eles, e ele realmente, então assim, ali foi das chaves que eu precisava de mudar. E aí eu comecei a clamar a Deus, não mais para me mostrar o que eu precisava de mudar, porque daí eu já conseguia enxergar o que eu precisava de mudar, mas sim para que ele me ajudasse a mudar isso, isso, isso. E a minha oração foi essa, Dani. Senhor, me joga no chão, me quebra totalmente, me faça virar um pó, se precisar cospe em mim, me faça um novo vaso, o vaso realmente que o Senhor quer que eu seja. Uau! E aí veio, por isso que eu falo que foi da alma, que eu falo que veio mesmo de não a doença física. E aí eu fui vendo a transformação. E aquele acampamento que a gente foi em um ano, eu não me recordo, isso tem mais ou menos 2 anos. Vai fazer 3 anos. Vai fazer 3 anos em julho. No outro ano, eu fui pro acampamento de novo, já uma mulher não transformada, mas em processo de transformação. Porque o velho eu, ele vai lutar com você todos os dias para voltar. Só que quando você tem a consciência, e principalmente quando você tem a força de Deus para que você lute todos os dias para aquele velho eu não voltar a ser você, você vai lutando essa evolução diária. E interessante é que você, ao declarar isso, ao se prostrar dessa forma, é como aquela música I wanna be tried by fire, purify. Eu não tenho coragem de cantar essa música. Já pessoas me falaram isso, que eu fui muito corajosa. E é como também fazer essa oração, mas você identificou que você queria mudar. E a melhor forma de você mudar foi se prostrando aos pés de Jesus Cristo. E óbvio que isso aconteceu. Porque se eu conheço histórias, eu conheço muitas. Tem, inclusive, algumas que eu poderia contar aqui, mas eu não estive lá, mas eu ouvi muitas histórias. Então de lá pra cá, você realmente foi purificada, você foi quebrada, você foi, ou seja, tudo aquilo que tinha aqui, os resíduos que ficaram, por mais que você mudou, eles foram limpando, purificado. E literalmente, né? Sim. Podemos falar literalmente. Você teve um AVC, quase morreu. Sim. Deus o AVC foi em fevereiro. De 2000 e... Há 2 anos atrás, eu tô ruim de matemática. 2023. Isso, de 2023. E aí você passou um processo aí, e eu lembro que você postava alguns vídeos que você falava sobre a sua condição mental, Sim, e espiritual também. Foi muito difícil aceitar o AVC, porque eu tive AVC em fevereiro e quando eu tive AVC eu estava em casa, tranquila, assim, normal. Isso depois de ter tido toda essa oração e estar vivendo esse processo de transformação. E aí, num domingo, tomando café da manhã com meu marido, pra gente se preparar para ir para a igreja, eu conversando com ele ali, eu vi meu rosto aqui mexendo. Algo diferente. E ele não tinha olhado pra mim. Eu falei, amor, alguma coisa diferente aqui. Meu rosto tá mexendo aqui. Tem alguma coisa diferente. Corri no espelho e comecei a rir, Dani, porque meu rosto tava todo transformado, todo torto. Uau. E eu comecei a rir. E aí eu falei, meu Deus, Rebeca, acorda, vem cá pra você ver o que tá acontecendo, o que é isso? Eu não fiquei desesperada, eu não fiquei apavorada. Eu acredito muito nisso aí. Por isso que, pra mim, não foi algo físico, foi algo emocional e espiritual, porque eu tive tanta certeza que nada ia dar tão errado, porque eu sabia que era um processo que tal. Eu não fiquei assim, ai, eu vou morrer, ai, meu Deus. Não, em momento nenhum eu fiquei assim. E aí eu olhei aquilo, aí a Rebeca começou a pesquisar, mãe, você tá tendo o mesmo negócio que o Justin Bieber, que o Justin Bieber teve não foi um AVC, foi uma paralisia facial. Você tá tendo a mesma coisa que o Justin Bieber, uma paralisia facial. Então é uma coisa tranquila, o Justin Bieber tá aí, vivo, viu? É isso. Aí o Ricardo, desesperado, apavorado,
Não, vamos pro hospital. Falei, então vamos pra make sure, né? Porque isso era num domingo, não vamos na igreja, então vamos lá, porque amanhã começa todo mundo a trabalhar, então vamos ver que remédio eu tenho que tomar. Quando eu chego no hospital, Dani, que eu já não estava mais levantando os braços, que eu cheguei lá no hospital, com meu olho não mais fechava, que ficou tudo torto pra cá. Então, meu olho aqui não fechava mais. Esse daqui ainda não fecha totalmente, ainda é um pouco torto. Assim, é muito sutil, mas ainda é. E aí, quando eu cheguei lá de óculos, que a mulher perguntou pra mim da emergência, o que você tem? Eu falei, não sei, eu acho que eu tô com paralisia facial, porque o meu olho não fecha. Nisso que eu fui pegar o meu óculos, tentar tirar o óculos de sol pra mostrar, eu não consegui levantar. Nisso que eu não consegui, ela falou assim, tenta levantar seu braço. Eu não consegui. Aí já correram comigo pra dentro. E aí já foram... Aí que eu fui ver que era algo de grave. E aí eu já perdi a consciência, aí já foram me levando lá pra dentro, já me colocando bracelete de emergência, fazendo Eu lembro que eu fiz um exame, eu esqueci o nome desse exame. Eu lembro que eu fiz um exame no cérebro que o Ricardo teve que assinar. Eu não lembro de fazer o exame e nem lembro de assinar. Isso tudo eu lembro de histórias que o Ricardo e depois do prontuário do médico. Que era que esse exame era ou eu vivia ou eu morria. O exame, eu poderia morrer. Era um contraste que você fazia, não é um CAT scan, mas era um raio-x do cérebro, mas o contraste era no cérebro. E aí eu lembro, disso eu lembro, do sentido que eu sentia que parecia que estava caindo uma bolsa, abria uma cula de gelo, de água bem gelada, e descendo tudo ali dentro de mim, estava saindo água para tudo quanto é lado. E não tava, era o contraste passando para fazer esse exame. E aí, ali eu descobri que eu tinha perdido o lado cognitivo, eu tinha esquecido de muitas coisas, eu tinha esquecido de muitas pessoas, eu tinha esquecido, assim, eu não sabia quem era o presidente do país, eu não sabia meu nome, eu não sabia... Aí eu comecei a entender que era algo grave, muito grave. E como assim, como Deus, eu sabia que na época, eu não tinha medo de morte, mesmo passando pelo esse ato, poderia ser morte, eu tinha, assim, a certeza que Deus iria fazer algo comigo. Algo ia mudar e eu iria Fazia sair parte daquele daquilo. processo que você orou. Sim, eu iria fazer aquilo porque eu tinha paz. Era essa palavra, eu tinha paz no coração. Eu falava, não, gente, daqui a pouco eu tô melhor. Então, assim, mas eu não podia dirigir. Eu não podia ficar sozinha. Eu lembro uma vez, assim, que eu ria disso. Lá em casa tem senha na porta para entrar. A gente não tem chave da porta para entrar, a senha. E eu lembro que eu tava lá fora com a minha cachorra. E isso foi o quê? Era frio ainda. Isso, março, já tinha saído do hospital, tava em casa. E aí eu tava lá fora com a minha cachorra, sem querer a porta fechou. Disse que a porta fechou, eu tava tentando colocar e não acertei o código. Sentei. Nisso que eu sentei, assim, lá de fora, eu sentindo frio. Eu esqueci que o meu marido estava dentro de casa. Fiquei ali sentado esperando alguém chegar. Aí ele veio abrir a porta. O que você tá fazendo aí? Eu falei, você tá aí? E eu tinha esquecido a senha e esquecido que ele estava dentro de casa. E eu passei, diz ele, que tempos lá fora, no frio, sentada, esperando alguém vai chegar. E aí, aquilo também, assim, como você falou, assim, esse tempo foi me fazendo entender que a gente precisa de pessoas. A gente não é sozinho, a gente precisa de pessoas. E aí, eu não podia estar sozinha, eu não podia estar dirigindo sozinha. Então, assim, todo mundo estava comigo, eu não podia dirigir. Então, eu sempre tinha que ter alguém para me acompanhar. E aí, tá, quando eu meio que me recupero disso, eu vou pro acampamento, de novo. Um ano depois daquele acampamento que eu chutei a carne, fiz aquela arrogância com meu marido. Fui para um acampamento de novo. Eu lá, toda feliz, vendo que essa transformação, fazer a fisioterapia facial é muito difícil, dói. Só um detalhe que eu acho que ficou para trás. Quando eu te conheci, você foi voltando a ganhar peso novamente. Sim. E então, nessa época do AVC, você já estava... Não, eu já tinha ganhado muito peso e aí eu tinha feito uma bariátrica.
Você fez antes do Antes do AVC? AVC. Ah, ok. É Antes isso do que, isso AVC. que eu não tava... Essa era a minha pergunta. A minha bariátrica fez 3 anos agora, em novembro. Ok. Fez 3 anos a bariátrica. Você tá no processo ainda de perder peso. Isso, eu tava no processo ainda de perder peso, então eu tinha feito a bariátrica. Bariátrica também foi outra coisa assim, que, igual você falou, você falou que não, voltar pro Brasil não era opção, né, que era tudo perda. E a bariátrica eu ficava assim, meu Deus, eu tinha ganhado totalmente peso de novo, eu tinha engordado tudo que eu tinha emagrecido e mais um pouco, tava totalmente destruída emocionalmente por isso, sabia o caminho que eu teria que percorrer, porque eu tinha percorrido esse caminho sem bariátrica, mas eu falava tão mal da bariátrica, que eu falava, gente, eu não posso fazer bariátrica. Eu sou uma pessoa que critica a bariátrica. Aham. Só que aí o tratamento ali de Deus comigo foi vindo ali. Aí ao ponto de eu entender que se eu não fizesse a bariátrica, era questão de saúde, realmente. E aí eu fiz a bariátrica, em novembro. Depois da bariátrica eu tive esse AVC. E E aí eu aí te cortei quando você tava lá no acampamento, no segundo. isso. Aí, um ano depois que eu tinha chutado aquela carne lá, sido arrogante, tava nesse meu processo de volta a conhecer, eu acho, voltando assim, eu fui moída, transformada, o Senhor me cuspiu, então ele tava começando a me moldar. Eu fui naquele processo, fui pro acampamento em julho. Dani, é incrível como Deus faz as coisas no tempo certo dele, as coisas que Deus faz assim. E eu recuperando do AVC, fazendo a fisioterapia facial, que é muito difícil, é dolorido fazer fisioterapia facial. Voltando, meu braço já começou a pegar força de novo. Eu poderia já pegar peso, ali eu já conseguia pegar peso de 2 pounds, de 2 libras. Eu tava no camp, começou a chover. Do nada, um raio cai em cima de mim. Do nada. Do nada, sim. Pra quem acha que é do nada. Mas foi, mais uma vez, Deus me transformando. Deus me colocando assim, peraí, filha, tem algo mais aqui que eu preciso de mudar. E aí eu caí, Dura. Eu lembro que nesse dia eu tive medo de morrer. Porque nesse dia eu fiquei cega, eu não enxerguei ninguém. Tava todo mundo, tava caindo uma chuva nesse dia, todo mundo lá, meus amigos, nesse acampamento com a gente. O Ricardo tava sem camisa, com o pé no chão, a chuva caindo, atrás do trailer, que a gente tem um trailer de camping. Eu estava de tênis, toda assim, vamos se dizer, era improvável cair um raio em mim, porque eu tava como colocando assim, imune a ele. E tinha pessoas em volta que não estavam. O raio caiu numa árvore e veio direto em mim. E eu caí no chão. Já caí ali no chão com a perna pegando fogo. Não tava pegando fogo, mas eu sentia o fogo na perna. E cega. Não enxergava nada. E ali eu só gritava, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Gente, eu não tô vendo ninguém. Eu tô indo. Dani, na mesma hora que eu gritava, eu vou morrer, eu via eu não via, mas eu sentia que algo estava me pegando no braço, e eu falava, Senhor, se tiver que eu ser levada, que o Senhor me leve, mas me transforme antes, eu não quero ir sem ser transformada. E aí ali eu fui acalmando, o Ricardo veio me acalmando, fui pro hospital, fiquei um tempo lá, o médico, graças a Deus, depois de algumas horas a minha visão começou a voltar. Então foi realmente algo que Deus foi me dando um tempo ali para eu entender que não era tudo aquilo que eu só imaginava. Tinha algo mais que ele tinha que transformar em mim, que era realmente a dependência total do outro. No caso do meu marido. Eu tenho que depender dele. Eu tenho que depender de Deus. Aham. Eu tenho que entender. Ali foi a frase que eu entendi é que nós, mulheres, nós nascemos para ser o esteio da casa. Nós nascemos para ser a coluna ali. Que sustenta a casa. O marido, ele é a parede, o marido é o que ouve a voz do Senhor. Mas para ele ouvir a voz do Senhor, nós temos que ser aquela ali que intercede por ele, que ora por ele, que segura. A ser submissa não é você estar abaixo de ninguém, é você estar dando a força para aquela missão ser cumprida. Submissão é você dando a força para aquela missão, que é a missão da família, do lar ser cumprida. E eu fui, naquele momento ali que eu fiquei cega, mais ou menos parecido com o que aconteceu com Paulo, né?
ou com o apóstolo Paulo. Mais ou menos parecido aconteceu com o apóstolo Paulo. Ali eu tive um encontro com Deus de que Deus me mostrava que eu não era a minha hora, eu não iria, mas eu precisava. Eu não precisava de enxergar, eu só precisava de confiar, eu só precisava de entregar tudo a ele, tudo ao meu marido, tudo a Deus. E aí foi quando eu comecei a realmente sair de cena. Aí eu parei de trabalhar, primeiro por conta do AVC, que eu não tinha mais ato cognitivo para que isso, né? E lá atrás eu estava trabalhando com a Amazon na internet, então eu precisava de ter a mente boa, a cabeça boa para que aquilo funcionasse, mas ao mesmo tempo, aquele trabalho não era algo que Deus tinha para mim, porque aquele trabalho era para qual propósito? Para mostrar que o meu marido ia comer na minha mão. Então eu fui tirada disso de mim e voltada para dentro de casa, voltada para ser mãe, esposa, mulher, cuidar de mim, mas cuidar da minha casa, cuidar do meu lar, cuidar, assim, de coisas simples, Dani, de fazer uma comida e botar a mesa posta. Que eu achava que aquilo era uma obrigação. E aquilo nada para mim era prazeroso. Eu fazia aquilo com raiva, com ódio. Era tão assim que se alguém fosse lá em casa e me ensinasse a fazer um bolo, olha, Emily, você põe 2 ovos, aí eu punha 2 ovos aqui, a pessoa 2 ovos ali. 3 xícaras de trigo aqui, 3 xícaras de trigo ali. O bolo da pessoa dava certo, o meu dava errado. Por quê? Eu estava fazendo aquilo por um propósito errado. Que era um propósito de obrigação. Vou fazer porque eu vejo que mulher faz, ciclano faz. Mas não é por amor. Por me dedicar. E que aquilo também era um dom de amor para a família, para cuidar da minha família. Então, hoje não. Hoje, se eu vejo uma receita na internet, eu modifico, aquilo dá certo. E aí, por quê? Porque é prazer, é por amor. Mas isso tudo foi vendo essa transformação. E aí, não sei se você consegue entender. O AVC me trouxe me trouxe a resgatar, de me tirar do trabalho. E de me trazer de volta para casa. O raio, que quando eu fiquei sem enxergar por algumas horas, eu tive esse encontro com Deus, me trouxe de que para de confiar somente em você. Fecha seus olhos e confia plenamente no seu marido e em mim. E aí foi quando eu me resgatei para a família. Só que eu precisava de resgatar minha fé nele. E aí foi o pior de tudo que aconteceu comigo, que aí esse período eu acho que você meio que acompanhou bastante. Interessante é você falar essa frase. Depois de tanta história, veio ainda o pior. O pior. Ou seja, ainda não estava toda moída, não. Tinha mais algo para fazer. Uau. Tinha mais algo para fazer. E um belo dia, assim, parecia que tudo estava em paz. Tudo estava se resolvido. Super feliz em casa, super feliz com ter voltado para casa, voltado para o lar, voltado a ser mãe, realizada a ser mãe de um adolescente, mãe de minha filha, assim, graças a Deus, meus filhos são a minha herança do Senhor. E naquele período, assim, eu estava vivendo esse processo de estar com ela o tempo todo, de ensinar, de conversar, de olhar olho no olho, de ter tempo para isso. Então, eu amava, não era algo pesado para mim, de ser dona de casa, de cuidar da minha casa, de organizar os closets, de organizar as coisas, de fazer mesa posta, de ter prazer, de levantar mais cedo para tomar café com meu marido. Isso era prazeroso para mim. Então, assim, olhando, tava tudo perfeito. E num dia desse todo perfeito, comecei a sentir uma dor no abdômen, do nada. E por isso que eu falo, você perguntou, Emily, era algo que você não cuidou, que te trouxe tudo isso? Tudo isso foi emocionalmente, foi na alma. E foi vindo na minha saúde, mas foi algo que... O seu corpo externizou. Isso, meu corpo expeliu para fora aquilo, trouxe para fora aquilo, tudo isso. E aí eu comecei a sentir uma dor, tinha jantado, terminado de jantar, e eu comecei a sentir uma dor, e aquela dor não passava. E aí eu comecei a caminhar dentro de casa pensando que era algo por conta da bariátrica, né, que eu tinha jantado, e eu comia muito pouco, como até hoje muito pouco.
E aí eu pensando, deve ser algo que eu comi, então deixa eu dar uma caminhada dentro de casa, e aquela dor não passava. Aí eu comecei a rolar no chão, Dani, de tanta dor. Rolar no chão de dor. E o Ricardo, Emily, vamos tomar um remédio. Aí eu na época eu tomei 2.000 miligramas de Tilenol. Não faça isso, gente. Uau! De tanta dor que eu tava sentindo, eu tomei 2.000 miligramas de Tilenol. E falei, não, vai passar. Vai passar, vamos subir, vamos deitar na cama, vamos dormir, que amanhã eu vou acordar sem dor. Dani, eu não conseguia dormir. Rolava na cama, rolava. E aquilo não passava. Foram horas, assim. E o remédio parece que não serviu de nada. E aí o Ricardo falou, não, vamos pra emergência. Não dá pra você ficar aqui rolando de dor e a gente já tomou remédio, não passou, então vamos pra emergência. Fomos pra emergência. No caminho de casa ao hospital, eu vomitei. E aí eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? De novo, eu tinha paz. De novo, eu não via que eu iria morrer. De novo, eu sabia que era algo que ia ali, que ia tomar um remédio, que ia se resolver. Eu não sabia o que era, mas sabia que iria se resolver. Eu tinha essa fé, essa certeza que iria resolver. E aí, cheguei no hospital com aquela dor, me colocaram no soro, me deram um remédio para dor na veia, não passou, me deram um outro que estava esperando para me fazer um CAT scan para ver o que era, não passou. Por última instância, o médico me deu para eu tomar morfina e a dor não passou. E aí fui fazer o CAT scan, descobriu que eu tava com várias pedras nos rins, mas as pedras eram meio que farinha, tipo sal do Himalaia. O médico falou que isso iria sair na urina. Mas a dor mais forte era o meu intestino revirado. Meu intestino estava revirado 3 vezes e eu estava com uma hérnia no intestino, que é ao ponto de estourar. Então, assim, a dor do rim me levou ao hospital para que eu não estourasse o meu intestino, que era o que era grave. Uau. E aí o médico correu dali do CAT scan, já vendo, né, no CAT scan o resultado, nem me levou para a emergência de volta, já fui para o centro cirúrgico, já fiz a cirurgia, que foi a primeira cirurgia, que é a cirurgia só a laser, só os buraquinhos, e aí conseguiu desvirar o intestino, e aí fui pro quarto para recuperei, 3 dias depois, tudo de novo voltou. Dores fortes no hospital. O médico já tinha assinado meu discharge, minha saída do hospital. Eu já tinha também assinado para ele. O Ricardo me ajudou a levantar para ir pro quarto, para ir pro banheiro, trocar de roupa, tirar aquela roupa de hospital e botar a roupa para ir embora. E aí, o Ricardo me vendo ali nua, para trocar de roupa, ele me viu que algo aqui em mim estava muito inchado, aqui nas costas estava muito inchado. Falei, isso não é normal, e muita dor. Mas eu pensava, essas dores é porque eu tinha acabado de passar de uma cirurgia. Tem 3 dias que eu passei por uma cirurgia. Muitas dores é por isso. Mas o Ricardo falou, não, isso não é normal. Chamou a enfermeira. É Deus tocando na vida dele. Chamou a enfermeira veio e falou, não, isso não tá certo. Deixa eu chamar o médico, que ele ainda não saiu daqui. O meu médico que tinha me assinado minha saída. O médico veio e falou, não, peraí, tem algo de errado. Isso não tá normal. Suas costas não pode estar inchada desse jeito. Vamos para fazer. E eu, muita dor. A dor assim, Dani, eu não conseguia sentar, eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia deitar, nada passava dor, nada passava dor. E aí ele falou, não, vamos fazer um CAT scan, então, para make sure, para se tá tudo bem para você realmente ir embora. Porque eu tinha feito só antes de fazer a cirurgia, não tinha feito depois da cirurgia. Quando eu cheguei no centro para fazer o CAT scan, e eu sentindo aquela dor, uma dor. Eu só olhei para Deus e falei assim, Senhor, assim como o Senhor, sei que Jesus passou aqui, sofreu a dor, o Senhor sabe o que é sentir uma dor física. Me ajuda a eu conseguir deitar nessa mesa, porque é uma mesa de ferro, deitar nessa mesa para fazer esse CAT scan, porque eu não tô conseguindo deitar para fazer esse CAT scan. A dor foi tirada ali, Dani, ó, na mão. Eu não senti a dor no período do exame. Deitei na cama, fiz o exame, e aí, dali, já fui para emergência de novo, fazer a cirurgia. Infecção generalizada. Eu tava com 16 onças, não sei quanto que é no Brasil, mas 16 onças de líquido pus infeccioso dentro de mim. E aí foi quando eles tiveram que me abrir de fora a fora. Fiquei 8 horas na cirurgia, tirei todos os órgãos para fora para lavar, só ficou o pulmão e o coração. Os outros todos foram tirados fora. E eu tive que tirar 6 centímetros do meu intestino.
porque o intestino estava infeccionado de novo. E assim, Emily, que loucura. eu lembro que... isso tudo eu tinha consciência do que estava acontecendo. Então, eu lembro que quando eu saí ali do CAT scan e o médico falou, você vai ter que operar, eu falava, mas eu tenho que avisar pro meu marido. E olha, tem gente que fala que a medicina americana, que os médicos são frios, que os médicos não são ruins. Eu não tenho esse... nunca tive esse... Glória a Deus, eu nunca tive esse Tratamento. esse tratamento ruim que as pessoas falam. Pelo contrário, eu tive um tratamento muito humanizado. Os meus médicos sempre foram assim, olharam por mim, pra mim. No entanto, na hora que ele viu que eu tava sentindo muita dor, porque Deus tirou a minha dor pra mim fazer o exame. Eu terminei de fazer o exame, a dor voltou. E porque ele sabia que eu precisava de tratar disso. Você lembra que eu falei com você que ali antes Deus tratou eu no financeiro, ali de trabalho, de arrogância. Depois Deus tratou de mim como esposa, de me resgatar para dentro de casa, e ali Deus estava tratando a minha fé. E através da minha fé, outras pessoas eu iria ser usada, a minha fé, para ajudar outras pessoas. E começou pelo meu médico. Eu lembro que na hora que eu fui para fazer a cirurgia, eu, de novo, deitada na maca, e aí eu tive que ser transportada dessa maca para a maca da cirurgia, e eu não conseguia movimentar, de tanta dor, não conseguia movimentar na maca. E aí e as enfermeiras que estavam ali para fazer essa cirurgia, a segunda, virou e falou assim, como é que ela vai fazer? Meu médico falou assim, simples assim. Me pegou no colo, assim, ó, e me deitou. E falou, Emily, calma. Quer uma playlist? Escolhe uma playlist para mim colocar aqui para você cantar, pra gente operar. Aí eu escolhi uma, que eu já tinha uma playlist minha. Eu escolhi uma playlist, ele deixou eu colocar os meus hinos, a minha playlist ali no centro cirúrgico. Ele falou, vai dar tudo certo. O que eu não fizer, eu tenho certeza que a sua fé vai fazer. O médico falou isso comigo. Calma que vai dar tudo certo. A gente se vê daqui a pouco. E aí eu dormi, e ali foram 8 horas de cirurgia. 8 horas de barriga aberta, 8 horas lavando, drenando, fui para UTI, fiquei depois da cirurgia, fiquei na UTI 2 dias, só mesmo para make sure, tive que ter uma bolsa de alimentação, uma bolsa de cocô, 2 drenos para drenar o líquido infeccioso, um corte de fora a fora que ficou aberto, teve que ficar aberto, não ficou fechado, eu fiquei com um corte exposto aberto. E aí, bolsa de sangue, perdi muito sangue, tive que fazer transfusão de sangue, mas tudo ali eu fui vendo o cuidado de Deus. É o que você falou, quem não conhecia a minha oração, quem não conhecia todo esse processo, igual a pastora Grazi falou isso, a pastora Sara também, eu acredito que a minha igreja toda orou e se levantou nesse propósito para me ajudar. Imaginava assim, ela não vai escapar, ela não vai sobreviver. De fato, era o que eu pensava. Todo mundo tinha essa... Assim, das pessoas que eu conversava, que nós orávamos, sim, a gente pensava. E ela não vai... E hora nenhuma eu tive esse pensamento. Em momento algum eu pensei que eu iria morrer. As pessoas chegavam pra mim assim e falavam assim, ó, pastor, ore. É muito sério o que tá acontecendo com ela. E assim, mas era uma oração, tipo assim, com um tom de voz sem esperança, sabe? Eu não preciso citar nomes, mas eram pessoas assim que queriam muito que desse, mas você via no tom de voz que, como eu disse, eu não estive lá, eu não fui lá, mas quem foi poderia relatar. Eu não pude receber, né, muitas visitas, porque esse período da segunda cirurgia, eu fiquei com fratura não, o corte aberto, e aí eu tava treinando, alimentando, eu tava com uma sonda no nariz, alimentando por sonda, eu tava alimentando, eu tinha um catéter que eu tive que colocar, e foi tão assim, quando eu falo assim, que Deus estava ali fortalecendo a minha fé, e através da minha fé, não de mim, eu, Emily, mas através do Senhor, usando a minha vida, Ele iria resgatar outras pessoas, foi o que aconteceu, que eu fiquei 52 dias internada. E nesses 52 dias, não sei se alguém que está assistindo ou se você já ficou tanto tempo internado e tendo que tomar soro, essas coisas, a cada 3 dias você tem que mudar o soro de lugar. E como eu perdi muito peso todo aquele processo, eu não tinha mais veia para encontrar. Eu não tinha mais veia para achar. E aí, eu lembro que
veio uma mulher para mudar o meu acesso, né, que era para colocar a veia no outro lado, porque eu tinha que tomar vitamina, tinha que comer através de veia, tive que tomar transfusão de sangue, então tinha que ter muitos acessos em mim. E aí eu lembro que ela veio à noite, um dia à noite ela veio para cuidar de mim, aí ela falou assim, ela virou para mim e falou assim, eu vou tentar, a gente vai usar o laser, eu vou tentar para ver se dá tudo certo, a gente vai usar o laser. Aí eu falei assim, não, você não vai tentar, você vai conseguir. Eu sei que você consegue, você tem força para conseguir. Aí ela olhou para mim assim, ela não me dá essa responsabilidade. Eu falei, não, eu não tô te dando essa responsabilidade, eu sei que Deus vai te capacitar para isso. E aí, Dani, eles viam essa dor em mim, de toda hora ter que furar e não conseguia, toda hora ter que furar e não conseguia. Só que eles não viam eu hora nenhuma reclamando, não viam eu hora nenhuma brigando, achando ruim. Então, nessa hora, quando ela foi colocar esse acesso em mim, eu segurei na mão dela assim, que a gente tinha que apertar a mão, segurei na mão dela assim, e aí ela, tremendo, foi lá e fez o acesso. Aí eu falei, yes, you do it! Pra ela. Aí ela, menina, não sei de onde vem sua força. E aí ela começou a chorar, Dani. Ela começou a chorar. Aí eu falei, a minha força vem dele. Aí ela, eu quero saber quem é esse ele. E ali eu comecei a falar de Deus pra ela. Comecei a falar de Deus pra ela através, naquele dia no hospital. Teve pessoas que ficou no mesmo, depois que eu saí da UTI, eu fiquei num quarto. Teve pessoas que ficou no mesmo quarto que eu. E que tinha uma menina mesmo que ficou, um quarto assim, bem próximo de mim, e que ela gritava de muita dor, ela tinha sido atropelada, então ela quebrou a perna, tava com fratura exposta, a cabeça. E ela gritava de dor, ela não conseguia falar inglês. E aí eu falava pra ela, falava, calma, vai dar tudo certo, Deus tá com você. E eu traduzia pra ela as coisas que precisava. E aí no final, tanto ela quanto a família dela, os irmãos dela, veio agradecer, veio querer saber quem é essa força, de onde vinha essa força. Então, assim, eu sei que ali Deus estava trabalhando a minha fé. Para minha fé me transformar, mas não ficar em mim, transformar em outras pessoas. Ali Deus foi transformando a minha fé, a fé do meu marido, a fé de vocês da igreja, que via assim, hoje eu tô bem, amanhã eu tô ruim, mas agora eu tô bem de novo, agora depois eu ficava ruim. Aí eu vim pra casa, aí começou a sair o pus, eu tive que voltar pro hospital. Então assim, hora nenhuma eu falava, não, eu vou morrer, isso não é pra mim. Não, eu sabia que eu iria sair daquilo. Então eu passando essa fé pra quem tava muito próximo de mim, falava assim, gente, de onde vem essa força? E aí eu entendi que eu fui criada pra ser forte. Fui criada pra ser homem, fui criada pra ser forte. Mas a minha origem principal da minha força vem de Deus. Não foi do contexto que eu fui criada, mas sim de quem realmente me criou, de quem realmente me projetou. E ali foi fortalecendo a minha fé e foi fortalecendo eu como uma pessoa que, sim, eu posso ser forte, mesmo estando frágil. Sim, eu posso ter fé, mesmo quando tudo parece que vai dar errado, mesmo que tudo parece que vai ser morte. Mas mesmo que for, e eu lembro que uma amiga minha mandou um hino para mim que era assim, que fala que Deus de obras completas. Então ali, naquele período, eu sabia que Deus estava completando a obra que ele começou lá atrás, quando eu me tranquei de volta dentro do quarto para mim resgatar quem era eu, a Emily, de volta. Uhum. E qual que são as lições que você aprendeu em toda essa trajetória que você contou até aqui? Para a sua vida, como que você enxerga o futuro? Então, a lição principal que eu aprendi é que eu dependo de outras pessoas. Ponto. Ok. A gente não é sozinho. Eu vi que eu não era sozinha. Eu dependi de pessoas para me dar banho, eu dependi de pessoas para colocar comida na minha boca. Teve episódios que eu vomitei, que eu tive ânsia de vômito, que eu vomitei e que eu não vi, eu nem lembro. Então eu dependia de pessoas literalmente eu não podia ficar sozinha. Então, aquilo me mostrou que eu dependo de outras pessoas. Mas, principalmente, também eu dependo de Deus. A minha dependência... Hoje eu entendo que a minha dependência totalmente vem dele e volta para ele. Então, o meu aprendizado maior que eu tive com isso tudo, Dani, é que eu dependo de outras pessoas dependem de mim. E o meu propósito aqui nessa terra... não é simplesmente para eu.
Igual eu passei esse período lá na academia, cuidando de mim, do meu corpo. É eu, só eu, pensando só em mim. Aham. Eu tenho que cuidar de mim para eu poder cuidar de outras pessoas. Eu tive que cuidar de mim. Hoje eu sou saudável. Hoje, vamos colocar assim, talvez para o mundo, né? Eu tenho um corpo perfeito, né? Que eu não sou obesa. Mas principalmente, eu sou saudável mentalmente. Eu sou saudável na alma. Mas eu sou saudável não para mim. Para eu conseguir ajudar outras pessoas a também ser saudável. Que é possível ser curada também. Mas eu primeiro tive que me curar. E nessa transformação, hoje eu me coloco no propósito de Deus mesmo para fazer com que Ele quer que eu faça, aonde quer que eu faça. A minha fé foi fortalecida não para mim, não para eu. Eu não quero só eu não quero só minha família, eu não quero só meu marido, meus filhos. Eu quero você, eu quero um amigo que eu encontro na rua, eu quero uma pessoa estranha que eu encontro no supermercado, eu quero uma pessoa que às vezes assiste um vídeo. Eu quero para todas essas pessoas. Essa mesma. Lá atrás, quando as pessoas falavam assim, eu quero ter essa força que ela tem. E eu achava ruim, você lembra que eu falei isso? Aham. Hoje eu acho prazeroso eu falar de onde vem essa minha força. Porque eu quero que essas pessoas tenham essa força que eu tenho. Porque essa força não é só para mim, essa força é para todos nós. Essa força cabe e nos dá a todos nós. Somente a gente crê que ela é para todos nós. Então, assim, eu consegui aprender que a submissão não é humilhação, e eu consegui aprender que força não é ser só forte quando você tá bem, mas quando você também tá mal. É você confiar e ter fé que tudo tem um propósito. E eu sei que mesmo na minha fragilidade do corpo, a minha alma estava forte. O meu espírito estava forte. Era o que eu queria. O meu corpo poderia não responder. No entanto, eu passei esse processo de recuperação até hoje. Eu ainda estou nesse processo de recuperação, né? Que isso foi recente, isso foi agora, esse ano. Aham. Em março desse ano. Eu estou nesse processo de readaptação de tantas outras coisas que eu tenho que viver. Mas eu tenho a certeza que, estando com a minha alma e o meu espírito forte, o meu corpo vai responder. Aos poucos ele vai entender. Aos poucos ele vai indo. E ele também é só uma capa para transportar e levar a minha alma e o meu espírito para onde eu tiver que passar aqui na Terra. E ele vai ser fortalecido. Mas a minha força maior vem ali, de dentro, não de exposto. As pessoas olhavam para mim e falavam, nossa, ela é determinada, ela é forte. Hoje as pessoas olham, sim, eu sou determinada, eu sou forte. Mas não é pela capa que me vê, mas sim por quem eu quero ser realmente dentro de mim. Transmitir aquilo que está dentro de mim. Então, assim, acho que a nossa maior busca do ser humano é a gente se autoconhecer e se colocar no lugar de ouvir do próximo. Tem algo de errado aí. Vamos mudar. Vamos transformar. E aí buscar realmente na fonte de como a gente vai mudar, de como a gente vai transformar. E eu acho assim que isso me fez assim, conectou de volta com tantas outras pessoas que, igual eu te falei, eu aprendi que nós não somos sozinhos. Nós dependemos de outras pessoas. Eu dependo de você, Dani, para estar aqui agora, contando meu testemunho. Preciso de você para isso. Eu precisei de você para orar por mim. Mas, ao mesmo tempo, eu também quero me colocar na dependência de Deus para poder te ajudar no que você precisa. Porque não é só sobre mim, não é só para mim, é para você. Eu dependo dos meus amigos da igreja, eu dependo dos meus amigos fora da igreja, eu dependo dos meus amigos, das pessoas que estão em minha volta. Então, assim, as pessoas hoje em dia perdem um pouco isso, né? Acho que eu sou autossuficiente, eu não preciso de mais ninguém. Eu entendi. Todo esse meu processo eu entendi. Primeiro ali, Deus falou isso muito comigo nesse meu segundo processo ali de cura, é que entrega o controle nas minhas mãos. Eu ouvia muito assim, claro, Deus. Eu lembro quando eu fui fazer transfusão de sangue. Uma coisa é você, não sei se você já fez transfusão de sangue. Não. Uma coisa é você doar sangue.
você doar sangue, você vai lá, você faz alguns exames, né? Tira lá, alguns pode com tatuagem, outros não. E tem algum critério, mas não é algo que te faz correr o risco de morte. Mas a transfusão de sangue é algo que te faz ter o risco de morte. Eu não sabia disso. Então, quando eu fui fazer a transfusão, eu já estava consciente. Então, assim, eu tive que assinar um termo que eu poderia morrer. E tinha que ter uma enfermeira do meu lado, enquanto caísse a última gota de sangue da bolsa. Então, não podia sair de perto de mim. Uma enfermeira tinha que ficar de plantão comigo ali. E aí, eu vi a gravidade daquilo que poderia ser. E aí, não vou falar pra você, não passou em nenhum momento, medo. De morte, não, mas de piora. Ai, meu Deus, será que de novo eu vou voltar para um centro cirúrgico? De novo eu vou ter que... Eu tive isso. Só que na hora que eu fui fazer a transfusão, foi tão claro que eu coloquei o meu playlist de hino, e aí eu falei com o Senhor assim, Deus, eu sei que esse é o teu sangue que vai entrar em mim e que faça a tua vontade sobre o meu corpo. E fechei meus olhos. Eu via literalmente o sangue batendo assim, ó, numa tela branca e a imagem do Senhor aparecendo quando eu tava tomando a bolsa de sangue. E aí a mulher que tava do meu lado, eu não dormi, nem nada. Ela falou que era normal dormir, às vezes podia dormir, tudo bem, eu não dormi nem nada. E ela ouvindo o hino, né? Aí minha playlist tinha desde hino em português, inglês e espanhol, porque eu tava munida de tudo. Evangelizou várias nações dentro do hospital. Dentro do hospital. E ela era hispana, né? A minha enfermeira, né? Essa minha enfermeira. E ela era, assim, literalmente, ela era muito ruim. Assim, era muito grossa. E comigo ela não era. Eu via, às vezes, ela assim, fulano, não sei o quê, respondendo mal para outras pessoas. Mas comigo ela não era. Ela sempre foi uma boa pessoa comigo, estando comigo. E nesse momento ali, ela ouvindo os hinos, e aí ela me vendo ali, quando ela falou assim, você não vai dormir? Eu falei, não, eu tô falando com Deus, eu tô orando, falando com Deus. Aí ela, nossa, você é tão calma, tão tranquila. Aí eu fui contar meu testemunho, nem sempre fui assim. Aí ela, então há esperança pra mim. Aí, então, tipo, ela começou a se enxergar que ela também poderia ter algo nela que podia ser mudado. Então, assim, eu entendi que nada foi em vão. Não, se eu tivesse ido embora 3 dias depois e não tivesse feito essa cirurgia, eu não tinha encontrado com essa mulher. Então, nada foi em vão. Tudo foi por um propósito. Nada foi em vão. Esse foi o plano, o grande plano de Deus para sua vida. Sim. E Emily, assim, eu fico muito feliz de ouvir todas essas histórias, de você compartilhar com o seu coração aberto, coisas que acredito que você às vezes deve ter compartilhado só para amigos, como foi falado aqui, com a profundidade que foi falado. Eu te agradeço muito por tudo que você compartilhou e eu desejo a você muita saúde, que você continue focada nesse novo ciclo, porque o que passou, passou, e eu tenho certeza que muitos que ouviram até o final se identificaram com alguma das coisas. Às vezes a pessoa fala, eu não sou arrogante, ela se identifica, eu sou arrogante, nossa, eu sou essa pessoa. Porque às vezes a pessoa se justifica atrás de uma máscara, eu sou muito sincero. Não, você é arrogante. Sim. Né? Você é uma pessoa egoísta. Sim. Então, você conseguiu vencer. E é legal porque ver pessoas vencer e compartilhar a história ajuda outras pessoas também a vencer. E eu quero te agradecer do fundo do coração por esse bate-papo incrível que nós fizemos aqui, que vai ajudar pessoas, vai curar pessoas. E antes da gente, obviamente, encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem final, o que significa para você hoje estar viva, né? E continuar nesse plano. Hoje, para mim, a vida não é para ser vivida somente. A vida é para ser vivida e transformada. Eu falo assim que, graças a Deus, que eu tive aquela oração. Foi muito ousada? Foi. Mas através daquela oração, o Senhor transformou e tem me transformado todos os dias. Mas eu não quero... A mensagem que eu quero deixar assim, para as pessoas é que se coloca no lugar. Se coloca em um lugar assim, de querer entender se realmente hoje você tem sido quem você foi chamado para ser. Procura uma pessoa, procura alguém, um amigo, um marido, um irmão da igreja, eu não sei quem, mas procura alguém que você sinta segurança e se coloca na vulnerabilidade de ouvir dessa pessoa realmente como ela te enxerga.
e ouve com amor essa pessoa. E se dá ao direito ali de que você também pode ser capaz de ser transformado. Você também consegue se transformar. Sozinha você não vai. Porque você precisa, sim, de ter uma crítica, né? Igual eu tive do Ricardo, uma crítica construtiva que realmente me reconstruiu. Eu falo que o Ricardo é meu Boaz por isso. Porque ele me resgatou, ele me reconstruiu, me ajudou ali quando eu me coloquei na vulnerabilidade de me sujeitar a ouvir dele tudo que eu precisava ouvir, realmente. De que a gente, às vezes, não se olha para dentro, né? A gente, muitas vezes, não se permite a se olhar para dentro e, às vezes, não consegue realmente, Dani, não consegue se enxergar de quem nós somos. Por conta das feridas do mundo, por conta das feridas de rede social, da vida, do círculo que nós fomos criados. A gente não se permite a se enxergar realmente quem nós somos. Mas quem nos ama de verdade, que está muito próximo de nós, é nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, um amigo, um irmão. É alguém que você tem a segurança. Se permite a ouvir dessa pessoa. Você se sente amado por mim? Você se sente respeitado por mim? O que há de mim que pode ser transformado? O que você acha? São perguntas que você precisa você fazer para si próprio, mas muitas vezes você não consegue achar essas respostas. Então, você precisa fazer para alguém que você sente segurança. Então, assim, a mensagem que eu dou para as pessoas que estão ouvindo é isso. Se permita a olhar olho no olho de alguém que você se sinta confiante e pergunta para ela, você se sente amado por mim? Você se sente respeitado por mim? O que há em mim que você enxergue que há transformação, há um potencial de grande mudança? E depois disso, para essa mesma pessoa, você me ajuda? Porque ela vai te ajudar. Assim como o Ricardo me ajudou, assim como um casal de amigos me ajudaram, que falaram, me confrontaram, me jogaram ali. Eu realmente me expus, quis me expor à mesa para ver quem eu sou. Porque é só assim que vem a transformação. É só assim que vem a mudança. Senão você vai ficar... Não tem aquele... Antigamente, a gente o disco de vinil, não existe os dois lados? Então, assim, existe o lado A e o lado B, né? Eu sempre falava isso. E você tá sempre só no lado A. Você não se permite a virar o lado B. Pra ver, talvez tem músicas muito melhores ali. Que você ainda nunca nem ouviu. Muito boa a comparação. Uau, Emily. Que profundidade. Isso é muito profundo. E vai enriquecer muito esse conteúdo de hoje e vai ajudar muita gente. Esse lado de perguntar e de querer explorar o outro lado é profundo. Obrigado. Eu agradeço muito conselhos. você por ter abrido espaço para que eu possa realmente assim me expor e poder contar meu testemunho, poder contar isso para alguém, assim, como eu digo, né? Foi inédito, eu nunca tinha falado muitas coisas aqui, eu nunca tinha falado para ninguém. Mas eu te agradeço muito por ter aberto aqui o espaço para que eu possa... as pessoas possam conhecer a minha história, mas também possam conhecer quem é o dono da minha história. Sim. Também. Então, assim, eu agradeço muito que Deus continue abençoando esse projeto, abençoando sua casa, abençoando sua família, no nome de Jesus. Amém. E claro que você é bem-vinda e voltar porque... Nós pulamos muita história, nós atravessamos aí de 2014 para depois 2017, ou seja, ficou muita história pendente, muita experiência de viver nos Estados Unidos, e é isso aí, se você quer que a Emily volte aqui, comenta aí, ó, hashtag volta Emily. Para continuar, acho que tem que ser uma série. Fazer uma série aí, tem muita história, é muito legal. Uma das pessoas que eu também quero convidar para vir aqui é a Gina, do Mião, com certeza ela vai, se ela aceitar o convite... Ela vai ter muita história também para contar. A Renatinha já disse, ela também já gravou aqui com a gente. Sim. Bom, gente, esse então foi o nosso bate-papo de hoje. A Emily deixou aqui para nós aqui uma história de superação, de transformação. E você que se identificou, comece a mudar a sua mentalidade, a sua forma de viver. E eu quero pedir aquele favorzinho que eu sempre peço no final. Compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que você tem afinidade, que você se identifica. E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não deixe de deixar o seu like, se você esqueceu, faça isso agora. E a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço, tchau!